Ele teve uma doença grave e perdeu as duas pernas, sem saber o que fazer da vida. Disse que plantaria uma floresta. As pessoas riram dele e debocharam, pois como um deficiente físico faria isso? 19 anos depois, ele fez o impossível e todos não acreditaram no que viram. Conhecendo o herói. Ma Sanxian, de 70 anos, é o homem nesta foto real. Além dele ser idoso, é deficiente físico, pois não tem as duas pernas. Seu Ma nunca foi assim. Ele era um homem comum, cheio de sonhos e cuidava da família. Ele e a esposa não viviam em abundância, mas tinham o necessário. Ele sempre foi um homem dedicado à família e procurou dar o melhor como pôde. A tragédia. Num determinado momento, o Sr. Ma adoeceu. Ele lutou contra a enfermidade e fez de tudo para buscar a cura, mas aí os médicos falaram uma trágica notícia. A única forma dele se livrar totalmente da doença era amputar as duas pernas. Isso foi como uma bomba na cabeça do velhinho que não tinha uma aposentadoria e ainda precisava trabalhar. A decisão foi muito difícil de tomar, mas claro que viver é muito melhor, então ele optou por amputar as pernas. A cirurgia foi bem sucedida e ele logo teve alta, mas o que a vida o aguardava seria um dos maiores desafios que ele já passou. Ele nasceu de novo, tudo ficou mais alto e as coisas que eram simples como andar se tornou um desafio. Ele teve que reaprender a viver. Levou muitos tombos e ferimentos, mas foi se acostumando com as próteses, muletas e algumas limitações. Ele, apesar de estar vivendo um momento difícil, não se intimidava. Sua esposa sempre estava do lado dele, e isso lhe deu mais forças. Quando as cicatrizes da amputação sararam, ele começou a pensar no que faria da vida, e para um aleijado opções são poucas. Ele um dia foi a algumas empresas ver se arrumava alguma coisa para fazer e o gerente sempre falava que não havia lugar para ele nessas condições. Alguns diziam, senhor, vá para casa, peça aposentadoria por invalidez. Nesta época ele tinha pouco mais de 50 anos, ainda tinha muita energia, mas cansado de humilhações decidiu pensar em algo informal. Por favor, assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. A grande ideia. Quando o Sr. Ma saía de casa, ele sempre passava por uma região desmatada que estava virando um deserto. Uma de suas paixões era plantas. De tanto ver este terreno, ele teve a louca ideia de pedir autorização do governo para plantar árvores ali e, como recompensa, poder cortar algumas para vender no futuro. Era como se fosse um tipo de aposentadoria. O lugar não tinha grama e o solo parecia infértil, mas nada que intimidasse o bom homem. Ele com muita dificuldade conseguiu a autorização para começar a plantar no lugar. Demorou mais do que ele esperava, mas saiu. Alguns atendentes do governo achavam que ele estava brincando quando fez o pedido, pois ele era um cadeirante. Seu Ma começou a colocar as primeiras plantas e viu que o lugar era grande. Ele teve muita dificuldade por não ter as pernas e a princípio foi muito complicado se adaptar, mas aos poucos foi pegando o jeito. Os deboches. Quando já estava plantando há algum tempo, ele viu que tinha força e habilidades de plantar mais. Ele olhou para a imensidão do lugar e como estava virando um deserto. Foi aí que tomou uma grande decisão. Reflorestar tudo, plantar uma floresta. Quando ele falou isso para sua esposa, ela levou um susto, mas confiava no marido. Seu Ma começou com a ideia de ganhar dinheiro com as plantações, mas depois já virou uma causa ambiental. A missão dele era salvar a região, pois estava virando um deserto permanente. Quando ele falava o que iria fazer, as pessoas riam dele, debochavam, chamavam ele de louco, diziam, como um aleijado vai plantar uma floresta? Achavam que ao perder as pernas ele também tinha perdido a cabeça, pois até uma pessoa normal teria dificuldade de executar esta tarefa, imagina ele. Seu Ma não se importou com os deboches e palavras negativas, ele estava disposto a cumprir com seus objetivos. As dificuldades. Não era uma tarefa nada fácil para um aleijado trabalhar. Ele começou usando muletas, mas viu que elas o atrapalhavam mais do que ajudavam. Foi aí que ele decidiu se arrastar mesmo pelo chão. Ele conseguia dirigir seu velho tuk-tuk até o terreno e chegava no local às 5 da manhã. O mais perigoso para ele, que normalmente seu Ma ia sozinho,
Às vezes sua esposa o acompanhava, mas na maioria das vezes ele estava só. Ele machucava muito as mãos, pois o terreno era muito duro de cavar, por isso usava luvas que rasgavam com facilidades. Para complicar mais ainda, o terreno não era plano e sim muito íngreme. Em alguns locais ele tinha que nivelar a terra e fazia isso sempre próximos de muitas valas. Um dia ele escorregou e caiu. Com a queda, Selma fraturou alguns ossos e teve que suspender o projeto por alguns meses até se recuperar por completo. Este foi o único momento que ele parou por um longo período, pois gostava mesmo era de ficar platando. Ele era um cara durão, muitas vezes trabalhava com dores ou doente. Os dias que mais gostava era quando dava uma boa chuva, isso fazia o solo ficar macio e fácil de cavar, também aliviava o calor. Uma notícia incrível. Ele seguiu plantando árvores sem parar e em 2008 teve uma notícia incrível. O governo começou a reconhecer a importância do trabalho do Selma para o ecossistema da região, e ao perceberem que milhares de árvores estavam crescendo e mudando a cara do lugar, decidiram dar uma ajuda de custos para ele. Isso mesmo, ele passou a receber ajuda financeira do governo. Algo que ele iniciou como um plano para ganhar dinheiro foi logo mudado para uma realização pessoal de uma grande conquista ambiental, e anos depois o governo começou a retribuir com ajuda financeira. Quando ele falou a notícia para a esposa, ela começou a chorar, pois por anos a vida estava difícil de manter, pois Selma quase não ganhava dinheiro. O reconhecimento do governo fez com que ele tivesse mais vontade de continuar, e o projeto de plantar foi só aumentando. 19 anos depois. Após quase 2 décadas plantando árvores, o velhinho chegou a números nunca imaginados. Ele sem as pernas conseguiu plantar 17.000 árvores e transformar um deserto numa floresta. Isso foi um choque para todos que debochavam dele. Era algo inacreditável o que ele passou, de velho louco para um herói local, o homem que mesmo com tantas limitações não deixou seus problemas o abalarem e parar de fazer o que gosta. Ele um dia foi questionado por alguns repórteres locais sobre o motivo que o fez plantar tantas árvores. Ele respondia que queria fazer algo para a sociedade e também trabalhar na floresta traz muita paz, pois ele não gosta das cidades movimentadas de gente correndo por todos os lados. O governo chinês tombou o local e transformou em área de proteção ambiental, assim ninguém nunca irá tocar nas árvores do Sr. Ma. Com a lei implementada, ele teve paz e nem precisou arrancar as árvores que ele tinha plantado no início, pois a ajuda do governo é o suficiente para eles viverem bem. O que ele fez depois? Não se sabe de onde ele tira tanta energia, mas ele na verdade nunca parou de plantar, e certamente a quantidade de árvores que ele já plantou até os dias atuais já devem ter superado a marca dos 25.000 árvores. Ele é um grande exemplo a ser seguido, ele não deu ouvido aos deboches e lutou pelos seus sonhos mesmo com limitações. Que linda história! Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.